Quando a gente ouve falar sobre o sucesso de uma empresa, tem uma métrica que quase sempre rouba a cena: o lucro por ação. Mas e se essa métrica que está em todos os relatórios e reuniões importantes for, na verdade, uma distração? E se ela estiver nos desviando do que realmente cria valor a longo prazo? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Imagina a cena. Uma sala de diretoria, uma aquisição gigantesca sendo discutida. A primeira pergunta que surge, quase sempre, é essa. É o ponto de partida para decisões que valem bilhões. O tal do lucro por ação, ou LPA, virou o principal termômetro de sucesso para muitas lideranças. E aí que mora o perigo. Pesquisas, como a da McKinsey, mostram que esse foco quase religioso no LPA pode ser uma armadilha. Uma que desvia as empresas daquilo que realmente importa para a saúde do negócio a longo prazo. E aqui o dilema fica bem claro, né? De um lado, essa obsessão com o impacto imediato no LPA, do outro, a necessidade de construir valor de verdade que se sustente. O mais impressionante é que não existe nenhuma evidência que ligue um aumento no LPA com o sucesso de uma negociação. Tanto faz se um acordo aumenta ou diminui o LPA, a chance de dar certo ou de dar muito errado é exatamente a mesma. E essa fixação toda no curto prazo acaba nos levando ao nosso primeiro grande mito. Aquela ideia de que crescer rápido é sempre a resposta, não importa como. Para entender isso, vamos voltar no tempo, lá para a bolha das .com. A lógica na época era simples: cresça o mais rápido possível, domine o mercado e só depois se preocupe em como ganhar dinheiro. Essa mentalidade de "o vencedor leva tudo" simplesmente ignorou uma perguntinha fundamental. Ok, mas esse negócio um dia vai dar um retorno decente sobre toda essa grana que estamos investindo? Bom, o choque de realidade veio, e veio forte. Quando a bolha estourou, ficou óbvio que muitas daquelas empresas não tinham as vantagens competitivas necessárias para se manter de pé. No fim das contas, a economia tem suas regras, e nem a inovação mais genial do mundo pode ignorá-las para sempre. O que nos leva direto para o segundo mito, que é quase uma consequência do primeiro: a crença de que ser maior é sempre melhor, mais eficiente e, claro, mais valioso. Olha, é claro que economias de escala existem, mas elas não são infinitas. Pensa numa empresa como a FedEx. 10% a mais de pacote provavelmente vai exigir 10% a mais de aviões, de caminhões. Crescer demais pode criar o efeito contrário: mais burocracia, decisões mais lentas, as chamadas deseconomias de escala. Às vezes, ser menor e mais ágil é que é a verdadeira vantagem. E isso mostra que o tipo de crescimento é o que realmente conta. Como dá para ver bem aqui, crescer lançando produtos novos, por exemplo, costuma criar muito mais valor do que crescer comprando outras empresas. O como se cresce importa tanto quanto o quanto se cresce. Certo. Então, se focar só no LPA e acreditar nesses mitos de crescimento e tamanho pode nos enganar. Para onde a gente deveria olhar? Vamos agora falar dos verdadeiros motores de criação de valor. A pergunta de $1 milhão é essa: se não é o lucro por ação, qual é a métrica que de fato mostra a saúde e o potencial de uma empresa para criar valor de verdade? A resposta é o retorno sobre o capital investido, ou ROIC. Pensa no ROIC como a nota final de uma empresa na prova de eficiência. Ele mede o quão bem ela está usando todo o dinheiro que tem em mãos, seja dos acionistas ou de credores, para gerar lucro. E aqui está o pulo do gato. O crescimento só é bom de verdade quando o ROIC da empresa é maior que o seu custo de capital, que de forma bem simples é o retorno mínimo que os investidores esperam. Agora, se uma empresa cresce, mas o ROIC dela está abaixo desse custo, cada real investido está na verdade destruindo o valor. Isso mesmo. Nesse caso, crescer só piora a situação. Quando a gente entende essa dinâmica entre ROIC e crescimento, passamos a ter uma lente completamente nova para analisar qualquer decisão de negócios. É uma verdadeira mudança de perspectiva. Com essa nova estrutura, as perguntas importantes mudam. Numa fusão, a questão passa a ser: o ROIC das duas juntas vai melhorar? Ao avaliar o crescimento, a gente aprende a separar o crescimento bom do crescimento ruim. Isso vale para tudo, até para iniciativas de sustentabilidade. O exemplo da FedEx é perfeito. Converter a frota para motores elétricos não foi só bom para o planeta. Foi uma decisão de investimento genial que economizou milhões e melhorou o retorno sobre o capital. Então a mensagem principal é esta: o verdadeiro objetivo não é só o tamanho, é a eficiência. O valor que dura de verdade vem da capacidade de investir capital de forma inteligente, gerando retornos consistentes acima do seu custo.
E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Ao olhar para o mercado, para as empresas que a gente admira ou acompanha, vale a pena se questionar com essa nova lente quais delas estão de fato construindo um futuro valioso e quais estão apenas focadas no barulho do próximo resultado trimestral. A resposta pode ser bem surpreendente.